Oi, gente! Vim falar com vocês hoje sobre 10 segredinhos dos bebês que precisamos ficar atentos, né? Para a gente conseguir melhorar o soninho deles de forma geral, tá? É porque muita gente me pergunta, principalmente quando é recém-nascido, né? Ah, meu filho tá fazendo isso, meu filho tá acordando muito, meu filho acorda, dá uma mamadinha, volta a dormir, o que que é para fazer, né? Então vamos ver assim, esses 10 segredinhos para a gente poder ver o que que você pode ajudar aí na sua casa para ajudar o seu filho a dormir melhor, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o bebê precisa sim de muitas horas de sono durante o dia, principalmente quando ele é recém-nascido. Eu não gosto muito de colocar uma meta assim, tem que dormir tantas horas, principalmente quando é mãe de recém-nascido, porque isso pode gerar um pouco de ansiedade para ela, né? Isso pode deixar a mamãe um pouquinho mais ansiosa, o papai, porque às vezes as pessoas olham assim, precisa de 14 a 17 horas de sono no total, aí as pessoas olham e falam, ai meu Deus, meu filho não está dormindo tudo isso. Será que ele tem algum problema? Será que tem não sei o quê? E às vezes não é nada disso, não é que o bebê tem um problema, às vezes é a criança que o organismo dela faz ela dormir pouco mesmo, tá? E então isso tudo eu não gosto muito de colocar meta, mas de forma geral, tá, gente? Um bebezinho recém-nascido, ele fica assim uma hora e meia acordado entre as sonecas durante o dia, que é um espaço de tempo curto. Eu estou esclarecendo isso para vocês, porque se o seu bebê fica uma hora acordado durante o dia, volta a dormir, uma hora e meia acordado e volta a dormir, alguém pode vir e falar assim para você: olha só, seu filho está trocando o dia pela noite. E não é, isso é normal, isso é natural, tá? Do bebê. É, e aí você precisa observar a necessidade dele, o que está fazendo ele acordar de madrugada, porque tem muitos outros aspectos. Para um bebê recém-nascido, é, a questão de acordar, deixa eu fechar aqui, de a criança acordar à noite tem muito a ver com a questão da alimentação, né? Se ele está fazendo mamadas efetivas durante o dia, a questão do cansaço também, e uma questão também do bebê se sentir um pouco inseguro, né? Que vem um pouco dessas coisas de algumas, uns traumas, né? Que a mãe pode ter tido durante a gestação, tá? Então, isso tudo tem que ser observado, mas de forma geral, a maior parte das crianças, você ajustando uma boa rotina durante o dia, e aí, como consequência, e as mamadas noturnas, as mamadas do dia também, você já consegue ter uma boa melhora no sono do seu bebê, tá? E aí, essas muitas horas de sono durante o dia, que às vezes podem deixar os papais e as mamães um pouco confusos, o que que acontece? É a famosa hora da bruxa. A hora da bruxa, você tem a hora da bruxa? Você lembra se você tinha a hora da bruxa aí na sua casa? Isso é uma pergunta super recorrente, né, dos pais de crianças. E que eles me perguntam muito assim, Renata, meu filho tem hora da bruxa, lá pelas 5, 6 horas, chora durante 2 horas seguidas, será que é cólica? O que será que é? Gente, pode ser cólica? Claro que pode, né? Mas também, a maior parte dos casos que eu pego, essa hora da bruxa é puramente cansaço, em que o seu bebê está extremamente cansado por não conseguir dormir, né? Porque ele não consegue dormir, às vezes as sonecas da tarde foram ruins, e com isso a criança chora horrores até conseguir adormecer novamente. Então, essa questão da hora da bruxa é super complicado. Você observar e achar só que é cólica, né? Aquelas bolsinhas não vão funcionar. Bolsinha que você coloca na barriga. Então, o que você vai fazer com essa hora da bruxa, né? Você vai tentar fazer uma soneca um pouco antes. Então, se a criança começa a chorar lá pelas 6, por exemplo, entre 5 e 5 e meia, é legal você já ir se preparando para tentar fazer uma soneca com o bebê. Porque certamente você perdeu o ponto na hora que a criança está chorando demais, perdeu o ponto da criança, né? E aí você coloca ela para dormir antes. Uma boa rotina durante o dia diminui muito esses episódios de hora da bruxa.
tá? Isso geralmente até some da vida da criança. Tá bom, gente? Gente, segunda coisa, segundo segredinho de sono do bebê, deixa eu beber uma água, é que os bebês não dormem sozinhos quando estão cansados, né? Eles não conseguem dormir com facilidade, eu diria, né? A criança, os bebês, até uma certa idade, até assim, não precisa ser recém-nascido, né? Não conseguem dormir se estiver muito cansado. É muito contrário da gente, adulto. Se a gente está cansado, a gente deita e desmaia, né? Porque a gente já está acostumado com o nosso, tipo assim, a processar o nosso corpo, né? E o nosso corpo já entende a gente. Os bebês não. Eles só vão conseguir dormir se eles estiverem cansados e com sono na medida certa, inclusive durante o dia. Se você deixa uma criança extremamente cansada durante o dia, você passa do ponto, ela certamente vai chorar para dormir. E é aí que mora o problema, né? Se a criança chora para dormir, ela com certeza está muito cansada, você já acumulou o corpinho dela de cortisol e aí ela vai ter dificuldade para dormir. Porque quando a criança a gente está acordado durante o dia, a gente tem cortisol no nosso corpo, que é um hormônio do alerta, em que a gente está alerta durante o dia, né? A gente está acordado. Mas se a criança começa a acumular muito cortisol, ela vai ter dificuldade para dormir, onde ela fica irritada e pode ficar elétrica. Já viu que tem criança que fica elétrica no final do dia? Pode ser cansaço. E aí, gente, o que você precisa fazer? Você precisa das sonecas durante o dia, que aí vai variar de acordo com a idade, de acordo com cada criança, para poder você dar uma calma, né? Para dar uma baixada nesse nível aí de cortisol. Porque se você não abaixa ele durante o dia com a soneca, ele vai acumulando até a noite. E chega à noite a criança acorda muito. E muitas vezes essa criança que às vezes ela já entrou nesse ciclo de ficar muito acordada e fica irritada durante o dia, ela, mesmo você colocando a janela de sono certinha, ela tem dificuldade para conseguir dormir, ela tem dificuldade para conseguir emendar esses ciclos de sono, sabe? E de dia, né? Ela tira sonecas curtas ou ela fica muito tempo acordada do mesmo jeito, tem dificuldade com a soneca. Aí a mãe me fala assim, Renata, mas eu só consigo fazer ela dormir se estiver no meu colo. Pode fazer dormir no colo, então, durante o dia? Posso deixar dormir no peito, então, durante o dia, para ver se ela consegue dormir? Pode, gente. A gente precisa dar uma baixada nesse cortisol, por isso, precisa baixar esse cortisol para a criança conseguir dormir, tá? E aí depois você vai tirando esses hábitos, né? Vai devagarinho tirando. O mais importante, a princípio, é fazer a criança dormir, tá? Outra observação, terceiro segredinho, que puxa, né, derivando dessa segundo segredinho, que bebês que ficam muito tempo acordados durante o dia, não, para ficar cansado, não vão dormir bem, vão dormir bem, isso é um mito, né? Não vai funcionar. Se você deixar seu filho muito acordado durante o dia para ver se ele dorme melhor à noite, isso não vai funcionar, porque o seu bebê vai acontecer isso, ele vai acumular cortisol. Algumas crianças têm uma janela de sono maior que as outras, tá? Por exemplo, eu já atendi um bebê, por exemplo, de 7 meses, que ele tirava 30 minutos de sonecas no dia inteirinho. E ele ficava super bem. E não adiantava a gente forçar a soneca nele, não adiantava, tá? Ele tirava só 30 minutos. E começou a dormir bem à noite com algumas coisas que a gente fez, então, durante o dia também, mas à noite também, né? Então, isso pode ser o seu caso? Pode, só que você tem que observar se ele fica bem com muito tempo acordado. A maioria não fica, né? Fica coçando, fica o olho, fica meio irritado. Então, é legal você estimular essas sonecas durante o dia para não ficar tempo demais acordado. Mas também não força, tá, gente? Porque eu também vi uma vez uma mãe que forçava uma criança de 1 ano e 3 meses tirar 3 sonecas durante o dia para ela poder aguentar o pai chegar em casa.
o pai vê a criança na hora de chegar em casa, ela estava forçando essa terceira soneca, e aí acabava que o sono da criança ficava todo bagunçado à noite. Então, não recomendo que force. É melhor, legal, você tentar as sonecas, né? Se você não conseguir, aí você dá uma volta com a criança, passeia e tal, e depois você tenta de novo, tá? Quarto segredinho. Bebês não sabem diferenciar o dia da noite até 2 meses de idade. Vocês sabiam disso? Que até 2 meses a criança não consegue mesmo entender o que é dia e o que é noite? Gente, aí vem uma coisa que eu acho super interessante, tá? A criança tem um negócio que chama ciclo circadiano. Esse nome todo esquisito esse ciclo circadiano é o que controla o nosso relógio biológico. Então tem um nome esquisito aí desse ciclo circadiano, esse treco, que controla o reloginho biológico da gente. Então, o ciclo circadiano dos bebês começam a ser formados durante a gestação. Então, se o seu bebê, se você era uma grávida que ia dormir super tarde, com horários super tarde, assim, horários muito diferentes da maioria, né? Então, certamente o ciclo circadiano do seu bebê foi formado para ele dormir um pouco mais tarde também, tá? Certamente. E aí, o reloginho biológico deles começam tipo assim, a ficar mais controlados depois dos 2 meses. Então, a gente tem aí duas informações, o ciclo circadiano e o reloginho biológico que começa a ser formado. Sendo controlado por esse ciclo circadiano. Vocês estão nos entendendo? Acho que eu estou fazendo o possível para conseguir explicar isso com clareza. Primeira vez que eu escutei isso, me deu um nó na cabeça que eu fiquei, Jesus! Então, temos o ciclo circadiano, que é da gestação, o relógio biológico, que é a partir dos 2 meses. Ponto. E o que acontece, né? Com crianças que não sabem diferenciar o dia com a noite. Realmente, elas têm essa dificuldade, né? Você precisa ajudar ela a regular esse reloginho biológico dela, entendendo o que é dia e o que é noite através da claridade, né? Então, Renata, você está me dizendo que eu tenho que colocar o meu bebê para dormir, tirar sonecas no claro? Não! A gente vai colocar o bebê para dormir, tirar sonecas no claro, caso ele consiga adormecer direitinho, o bebê recém-nascido, né? Se ele consiga dormir, tirar boas sonecas durante o dia, tá? Tem criança que super consegue. O bebê até uns 2 meses consegue tirar uma bela de uma soneca durante o dia, assim, no claro, na sala, passeando. Tem criança que consegue. Tem crianças que têm mais dificuldade. E aí é onde a gente pode lançar a mão, sim, de uma sonequinha mais no escurinho, tá? Numa penumbra. E o que é importante você fazer, então, já que eles não sabem confundir, entender o dia e a noite, o que é importante você fazer se você precisar colocar o seu filho para tirar soneca na penumbra? Pode colocar tranquilo, tá, gente? Não é isso que vai fazer ele continuar confundindo o dia com a noite. Você acordou de manhã, vai pegar o solzinho do início da manhã para tomar um banhozinho de sol. Leva o bebê, toma um banhozinho de sol, vitamina D, Mara. Se você estiver chovendo, deixa na claridade, com janela aberta, com tudo claro assim para a criança. Dormiu, colocou no escurinho, volta depois na hora que acordar para a sala, para o lugar que ela abre a janela e deixa a criança no claro. E uma dica super legal de você fazer desde que o seu bebê é pequeno, recém-nascido, é você dar bom dia para ele, né? Acordou, tá na hora de acordar já para a vida, abre a janela, dá bom dia e leva a criança para amamentar fora do quarto de preferência, para a criança começar a ver o movimento da casa, tá? E aí, assim, a criança que está tendo dificuldade também de diferenciar o dia com a noite, que está trocando o dia com a noite, uma outra dica
além dessa do bom dia, né, que você abrir a janela e dar um super bom dia, é você pegar a criança e deixar e fazer uma ordem assim durante o dia. Acordou da soneca, né? Aí você vai amamentar depois de acordar para poder encher bem a barriga. E aí depois disso, você vai tentar brincar com a criança, distrair ela um pouco, né? Mostrar os movimentos da casa, mostrar as coisas da casa. Vai tentar deixar ela acordada um pouquinho se tiver diferenciando, se estiver confundindo o dia com a noite, tá? E aí, com isso, você, depois de brincar, não sei o quê, você diminui o ritmo um pouquinho e coloca a criança para adormecer, tá? Aí você já consegue um bom avanço nessa questão de não conseguir diferenciar o dia com a noite, tá? Aí, gente, outra coisa que é importante é na hora da noite, né? Você procurar deixar o quarto do bebê o mais escuro possível na hora de dormir, né? Se a criança já está tendo dificuldade, se você deixar uma luzinha, você pode mais confundir a cabeça dela do que ajudar. Qualquer luzinha você vai tentar. Se a sua criança está confundindo o dia com a noite, deixa breu, não deixa nenhuma luzinha. Nenhuma. Breu total para ajudar o corpinho da criança a se acostumar com esses horários, tá? E aí, gente, uma outra coisa, né? Seu bebê recém-nascido, eu falei, se está dormindo bem no claro, deixa no claro, não tem problema, né? Mas aí, a partir de 12 semanas, mais ou menos, né? É legal, sim, você incentivar a criança a adormecer numa penumbra, porque pode ser que a partir de 12 semanas as sonecas da criança comecem a ficar mais curtas. Isso é uma reclamação super constante, né? Direto gente vem me falar assim, o meu filho até 3 meses dormia tão bem, depois bagunçou tudo. Porque o sono da criança realmente começa a mudar a partir dos 3, 4 meses. Os ciclos de sono começam a se alterar e isso faz com que a criança possa começar a acordar mais vezes à noite, tá? Porque ela tá entrando em outro ciclo de sono, um pouco mais maduro, né? Que na verdade é uma evolução. E aí, gente, é importante você estimular essas sonecas mais na penumbra para impactar na noite, entenderam? Bom, outro segredinho, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Enrolar o bebê. Contato físico e ruído branco são importantes para recém-nascidos, tá? É muito importante você pensar em enrolar o seu bebê para conter os bracinhos. Lá no útero da mamãe, lembrando, a criança estava toda apertada dentro lá, né, da barriga, toda apertadinha. Então, se você reproduzir isso, a criança vai ficar melhor. Então, tentar enrolar, apertar. Tem criança que não gosta muito de ser apertadinha, ficar apertadinha dentro do coeiro, realmente tem. A maioria não está sabendo fazer o coeiro direito. Eu coloquei aqui no outro IGTV, que de recém-nascido também, um vídeo, né, de um pediatra americano, Dr. Carper, ensinando a fazer esse charutinho, né, de bem feito. Então, você olhe lá para poder ver como é que faz. E aí é importante você deixar bem feito para o bebê parar de chorar, porque se você deixar ele meio frouxo, a criança vai mexer os bracinhos e vai se soltar, aí vai se irritar. Não é porque ela não gosta do charutinho, é porque você não deixou frouxo, tá? Mas se de tudo o seu bebê não gostar, uma opção é você colocar dentro do saco de dormir, né? Tipo aquele saco de acampamento que a gente vê nos filmes, né? Que tem um saco de dormir e a pessoa dorme lá dentro. Dentro desse saquinho tem um saquinho de dormir para bebês que você pode colocar lá, que a criança fica assim com os movimentos mais controlados, mas ao mesmo tempo não fica apertada lá dentro. Então é interessante o saco de dormir para o bebê, tá? Ou o charutinho. A criança, o bebê recém-nascido, gente, precisa de muito contato físico. Ele já, essa questão do tato, essa questão de sentir, né,
a presença, assim, fisicamente, de tocar em você, de sentir, isso já está completamente desenvolvido no bebê recém-nascido. Então, ele precisa de toque, ele precisa de contato, né? Essa hora que eu fico falando, para de escutar esse povo que fica falando, ah, mas o meu filho vai ficar acostumado, porque fulano de tal falou que se ele ficar dormindo assim, ele vai ficar mal acostumado. Não, eu tô falando com essa vozinha, porque é uma coisa que irrita a gente, né? As pessoas que ficam falando isso com a gente. Então, gente, olha, esquece isso, esquece, tá? Dê muito toque, muito colinho, muito contato. O seu bebê precisa, sim, de muito contato físico durante o dia. E eu acho que quando a gente fala de recém-nascido, essa é uma das perguntas campeãs, né, das pessoas. Ah, o meu filho tem 2 meses, só dorme no colo. O que será que está acontecendo? Gente, deixa ele está precisando de contato, né? Eu já contei para vocês outras vezes que o Gabriel, quando ele era bebê, eu deitava junto com ele no sofá e colocava ele bem grudado assim em mim, assim, e ele dormia, que era uma beleza. Aí eu ia me afastando assim, às vezes para fazer xixi, aí fazer xixi, voltava correndo, deitava lá com ele para ele poder dormir, e aí eu achava uma delícia. Daí, com o tempo, eu fui me afastando devagarinho dele, assim, para ele dormir, eu ia afastando um pouquinho, para ele conseguir dormir sem estar tão grudado em mim. Então, gente, não se preocupe, tá? Não se preocupe, isso é normal. Você não precisa ficar desesperada querendo forçar a criança a tirar do seu colo, não, porque ela precisa de contato. Tem umas que precisam mais, tem outras que precisam menos, tá? E o ruído branco? Deixa eu pegar aqui, eu acho que o meu ruído branco não tá funcionando. Não tá funcionando, não. Ele tá sem o cabo de ligar. Eu tenho que comprar, porque é essa máquina aqui importada. Aí tem esse aqui de cabo aqui, esse negócio aqui, que eu preciso do T para encaixar aqui, sabe? Só que eu não comprei ainda. Mas eu tenho que pegar um, porque o que tá aqui estragou. Mas enfim, essa aqui é uma maquininha de ruído branco, que era da época do Gabriel. Eu já mostrei ela nos outros vídeos aqui, mas mostro de novo, sem problema. O que é importante dessa maquininha de ruído branco? A gente vê que sim, você pode baixar aplicativo no celular, tem vários aplicativos, tá? Gratuitos que você pode baixar. Mas o mais importante é você olhar aqui, ó. Ai, tá dando pra ver? Ó, aqui tem um timer que tem 15, 30 e 60. Nunca use esse timer, tá? Esse timer aqui é só para enfeite. Você vai desligar a máquina na hora que a sua criança acordar. Pode deixar durante todo o soneca, durante todo o tempo de sono. Aqui tem o barulhinho do ruído branco, esse white noise, né? Que é do ruído branco, aquele barulho. Tem uns bebês que odeiam, tá? Os mais velhos nunca gostam, mas os bebês pequenininhos tem uns que gostam. É testar e ver. Aqui tem chuva, que é super gostoso. Summer night, tipo noite de verão. É tipo uns grilos, uns bichos, assim, mas é legal, mas eu gosto mais dessa chuva. Brook, eu acho que é tempestade ou trovão, eu não sei. Vocês que têm inglês melhor que eu, me corrijam. Mas é tipo isso, eu acho. Oceano, que é gostoso. E Thunder, que é a tempestade. Thunder é tempestade, não sei. Brook eu não lembro o que é, enfim. Mas eu gostava de usar com H, e que eu recomendo até para os meus clientes. Esse aqui, o de Thunder, que é tempestade. O de oceano e o de chuva, tá? Tem uns aplicativos que tem torneira ligada, né? Que é bem legal. E um outro detalhe, que eu também já mostrei, mas eu mostro de novo. Esse negócio aqui, Renato, o que é isso? Isso aqui é aquele negócio da 3M de colar fita dupla face. O que acontece? Aqui embaixo, não vou tirar, que senão vai acabar com o meu negócio aqui, é aquela luzinha do standby de ligado da máquina, né? Então, ela é verde. Luz verde, luz azul, péssima para o sono. Então, o que você vai fazer? Tampar. Isso aqui é fita de colar quadro, porque eu não tinha fita isolante. Aí eu coloquei fita de quadro, mas aí você vai colocar uma fita isolante ou fita de quadro mesmo, igual eu fiz, para tampar, tá? Então, você
reproduzindo, mas no final das contas, o que eu queria falar? Que o seu bebê recém-nascido, se você reproduzir o útero fora do útero, de fora dele, ele vai dormir melhor. Então, você vai enrolar ele. Primeira coisa, né? Enrolar o bebê. Aí você vai promover contato físico para ele, porque lá dentro da sua barriga já tinha o líquido amniótico, já tinha um tanto de coisa que fazia eles ter essas sensações de toque, de contato, e o ruído branco, que vai lembrar o barulhinho que ele escutava no seu útero. E você sempre converse com ele também, porque ele também já escutava a sua voz dentro da barriga. Então é legal você promover essa conversa com o bebê para ele se sentir mais seguro, tá? Sexto segredinho. Quando que o meu filho vai dormir a noite inteira? Depende do seu bebê quando ele vai conseguir dormir a noite inteira. Tecnicamente, se o seu bebê tem 8 semanas de vida e dorme 5 horas direto, ele está dormindo a noite inteira. Porque é muito difícil uma criança da cidade dormir mais do que isso por conta da amamentação. Direto, né? Pode acontecer? Pode. Mas é mais difícil, tá? Pode acontecer. E aí, gente, o que vocês vão fazer? Se o seu bebê ele... Ah, Renata, meu bebê tá dormindo 5 horas seguidas e ele tem 3 meses. Isso já é a noite inteira? Não, ele tá fazendo um bloco de 5 horas, né? Isso vai depender muito de cada criança e depende de fatores como, por exemplo, segurança, que eu sempre falo, né? Do bebê, nem vou falar do quesito rotina, né? Porque isso não é uma coisa que depende do bebê, né? Mas a questão da segurança dele e do próprio organismo dele, que é uma coisa super mandatória, da criança conseguir ficar sem comer durante todo esse período. Até 1 ano, eu considero super normal crianças acordarem uma vez para mamar, porque pode ser que ela realmente tenha essa necessidade, né? Porque muita gente me pergunta assim, será que depois que ele começar a introdução alimentar ele vai conseguir dormir a noite inteira? Ou ele vai diminuir? Não sei, gente, porque cada criança começa a introdução alimentar de um jeito. Tem criança que começa comendo tudo que vê na frente, e tem criança que demora para pegar a introdução alimentar. Então, isso é super variável, né? Não tem como a gente dizer. E tem criança ainda que come pra caramba, começa a introdução alimentar, que é uma maravilha, come cada pratadinha, que dá até gosto, e ainda acorda à noite, né? Para comer. Então, isso é muito variável, varia de acordo com o organismo dela, tá? Não tem como eu te dar essa resposta seguramente, tá bom, gente? Só uma aguinha. Outra coisa, outro segredinho. Choro, né? O choro é uma forma de comunicação do bebê. Isso acho que quase todo mundo já sabe, né? Que o choro, a criança vai acordar, vai chorar, porque ela quer te chamar, porque ela quer colo, porque ela não tá conseguindo voltar a dormir, porque ela tá com fome, porque a fralda dela tá suja, tá molhada. Ela vai chorar por causa de um monte de coisa, que é comunicação, né? Que ela não sabe falar, então ela vai chorar. Mas também, gente, é uma forma dela aliviar o estresse, tá? A criança, ela pode sim chorar para aliviar estresses não acumulados no corpo dela. Que estresses que vem? Porque tá ficando muito tempo acordado, né? Porque a criança tá estressada, porque ela não consegue, porque ela está estressada com o ambiente dela, né? Que a criança pode ficar. Ou seja, tipo assim, se tem alguém nervoso em casa, ela acaba chorando também porque ela sente esse estresse, né? Se é alguém ansioso, né? E também alguma coisa que ela tá querendo chorar para liberar um estresse qualquer, assim, tem terapeutas que falam de lembranças do parto, do nascimento, né, da gestação, que a criança pode ficar um pouco mais agitada, às vezes ela tem essa lembrança na cabeça dela e chorar. Eu não sei explicar isso direito, quem é psicólogo sabe explicar isso melhor. Mas eu sei que, tipo assim, esse choro pode acontecer e a criança chorar muito e os pais ficarem muito desesperados, né?
Aí você vai pegar a sua criança e vai perceber se alguma necessidade básica dela já foi atendida, né? Então você vai pegar e vai ter paciência, pegar ela no colo e acalmar, tá? Então isso pode acontecer, tá bom? Outra forma de choro, de outro segredinho, o oitavo segredinho. O sono muda sim nos saltos, nascimento de dentes, doenças e viagens. Tá? Isso pode acontecer. Alguns bebês sentem muito o nascimento dos dentes, tá? Outros bebês não, né? O que você vai olhar? Você vai olhar se a gengivinha dele estiver inchada. Na hora que está inchada, a tendência é o sono ficar bem ruim, né? Não necessariamente, mas isso pode acontecer do sono ficar bem ruim no nascimento, quando a gengiva está inchada. Se a gengiva não estiver inchada, e a criança só estiver enfiando a mão na boca, pode ser que não seja incômodo do dente. Porque a criança, a partir de uns 4, 5 meses, ela começa a babar muito, enfiar muito a mão na boca. Aí muita gente começa a falar, será que tá vindo dente? Se não tiver inchado, não vai, não deve estar incomodando, tá? E aí, se dúvidas, perguntem para o pediatra, sempre, tá? E os saltos, que são novos aprendizados das crianças, né? Aprender a engatinhar, né? Tem vezes que a criança ainda não está engatinhando, mas está arrastando no chão, isso pode atrapalhar. Rolando, ficando em pé, andando. As crianças, as meninas principalmente, de 1 ano e meio, quando começam a falar, mais ou menos 1 ano e meio, começam a acordar para conversar. Isso tudo pode acontecer no sono do seu bebê. E aí, gente, são fases que sim podem atrapalhar o sono, pode mudar o sono do seu bebê, fazer ele acordar mais vezes, né? Eu sempre, quando eu vou atender alguma pessoa que está querendo consultoria, eu pergunto há quanto tempo o seu bebê está fazendo isso. Porque se estiver fazendo há pouco tempo, acordando, principalmente ficando muito tempo acordado de madrugada, que é muito cara de salto, você tem que esperar um pouquinho para ver se volta ao normal. Tá? Porque às vezes não é caso de consultoria. Então, se a criança está aprendendo a andar, por exemplo, e está ficando em 1 hora e meia acordada de madrugada, 2 horas, que aconteceu com o Gabriel, inclusive, você não vai contratar ninguém para fazer consultoria, você vai esperar um pouquinho e esperar para ver se passa esses despertares longos na madrugada. E aí, o que fazer? É estimular a criança a praticar durante o dia, tá? Para a criança pegar e parar de acordar desse jeito. Outra curiosidade, outro segredinho do recém-nascido. Cólicas, né? Eu falei em outro item aqui da hora da bruxa da cólica, né? Que pode ser relacionado. A cólica, como eu disse, pode sim atrapalhar o sono do seu bebê. Mas grandes casos, muitos casos que eu pego são essas cólicas, são pelo menos reduzidas, ou elas até somem com uma boa rotina, tá? E aí muita gente me pergunta, Renata, mas será que se eu comer passa para o meu leite? Aí a resposta não é simples, né? Primeiro porque cada pediatra fala uma coisa, né? Dessa questão de passar para o leite. E também cada bebê é de um jeito, tá? Pela minha experiência, né, como consultora de sono, eu vejo as mães relatarem que existem sim alguns alimentos que o bebê percebe, se sente mais cólicas quando a mãe come. Eu tinha uma mãe que toda vez que ela comia alguma coisa que tinha ovo, a filha dela urrava de dor. Então, isso é um fato que a gente não vai ignorar, né? Se a mãe está percebendo isso, então ela falou que a barriguinha ficava um tambor, sabe? O Gabriel mesmo era uma criança que se eu comesse coisas derivadas de leite ou derivados, manteiga, não sei o quê, ele também, a barriga dele ficava parecendo um tambor. Então, isso é muito individual, isso não deve ser ignorado. Com certeza não. E levar para o pediatra avaliar se você achar que tiver demais. Mas uma boa rotina com certeza vai te ajudar. Em muitos casos que eu já atendi, ajudou sim nessa questão de cólicas, tá? Ajuda bastante mesmo, gente. Eu acho que isso é uma coisa boa para você olhar, né? A dica que eu tinha dado, final de dia tá chorando muito, então antecipa essa soneca, tá? E
a última coisa, o último segredinho, o 10º segredinho. Os bebês criam hábitos para dormir. Sim, gente, os bebês criam hábitos. Desde muito pequenininho, eles já vão criando hábitos. Então, se você, toda vez que você for fazer o seu dormir, você sacudir ele vai acreditar que ele precisa ser sacudido para dormir. Então, e aí, pode ser, porque não são todas as crianças, que ele vá acordar entre os ciclos de sono para você sacudir ele de novo. Chacoalhar de novo para dormir. Toda criança faz isso, Renata? Não, porque eu já cansei de pegar criança que dorme independente e acorda um tanto de vezes. Ou que dorme no peito e não acorda à noite. Que a gente faz outras mudanças, não necessariamente. Mas que cria hábito, cria. Então você precisa observar, porque tem muita mãe que já observa. Fala assim, nossa, meu filho toda vez acorda quer dar uma mamadinha para voltar a dormir. É porque ele mama para dormir. Então você, tirando um pouco desse hábito da criança, você já consegue melhorar o sono dela. Assim, nesses despertares. Lógico que não é assim de um dia para o outro, né? Você precisa ir trabalhando isso, tá? Mas o que é importante a gente entender? Que criança sim cria hábitos. E aí, se o seu bebê é recém-nascido, se ele é pequenininho, é lógico que você não vai forçar ele a adormecer super independente, porque você está morrendo de medo de uma associação, né? Ah, vai virar uma associação de sono. Não, você pode ir tentando devagarinho, tá bonzinho, tá tranquilo, então coloca ele lá no berço, fica com a mão nele, fica fazendo carinho para ver se dorme, né? Chorou, pega no colo. Ah, Renato, meu filho só quer saber do meu colo, ele só dorme no meu colo, não sei o quê, só quer saber ficar no meu colo. Então dá o colo. E conforme você for vendo que ele está melhorando, você vai tentando colocar ele para dormir. Pega o colo dos outros emprestado, vovó, papai, para ver se a criança consegue adormecer, tá? Consegue dormir e se sentir segura para adormecer, tá? Então, esses hábitos, a gente não precisa ficar levando muito a ferro e fogo, porque eu sempre tento falar isso com vocês, essas questões de hábitos que a gente tem que analisar, porque muita mãe acaba levando isso um pouco a ferro e fogo. Tipo assim, ela já quer mudar isso tão rapidamente, aí não consegue, ela fica frustrada. Então não façam isso, faz isso devagar, vai pegando a criança devagarinho, vai tentando colocar ela no berço. Nos momentos que você sentir ela tranquila, fica ali, mostra a presença, eu tô aqui com você, meu filho. Pode dormir, eu tô aqui do seu lado, faz carinho, dá beijinho, mostra a presença para ver se a criança consegue ter segurança para adormecer. Sem radicalismo, pelo amor de Deus. Tá bom, gente? Gente, era isso, os 10 segredinhos do sono do recém-nascido, que eu queria passar para vocês, de bebês, né, em forma geral, né, não só do recém-nascido, que são 10 segredinhos importantes, né, e que podem te ajudar bastante nesse sono do bebê aí de vocês, tá? Se você está vendo esse vídeo, eu gravei, porque está tudo aqui na mão já, porque é do Bernardo, ó, o berço lá atrás, a máquina de ruído branco, a babá eletrônica, estamos todos a postos, né, para receber o pequenininho, porque com certeza eu já vou aplicar essas dicas assim que ele começar a nascer. Eu vou aplicar aqui para ele, tá? Que é legal vocês tentarem fazer isso desde que o bebê nasce, para você criando um bom hábito, que eu sempre falo. Ele vai acordar algumas vezes à noite? Com certeza, vão vir fases. Eu falei para vocês, engatinhar, andar, rolar, barará. Sempre vai ter alguma fase que vai atrapalhar o sono dele. Mas o mais importante é você saber lidar, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima.